eu sempre li muitos livros, né? Antes, né? Durante a gestação do Davi, antes do Davi nascer, eu lembro que eu estava lendo. E quando o Davi nasceu, eu falei, uau, eu sei na teoria, mas e agora como que eu aplico isso na prática? E graças a Deus esses livros me ajudaram. Mas existe um processo de adaptação que é muito difícil. Eu acho um perigo muito grande também, assim, quando a gente lê um livro, a gente primeiro tem que conhecer o autor do livro, porque o livro hoje em dia, assim, o de marketing, é um perigo. É um perigo, porque todos os livros se fala bonito, nossa, e capa linda, e atrai. Antes de ler o livro, lê a Bíblia. Porque é o seguinte, a pessoa lê 1000 livros, está na Bíblia. Então, assim, outro dia eu estava perguntando, assim, conversando com o Paulo. Mas aí eu estou entrando na questão de amamentação. Não, eu quero falar uma coisa muito séria. O Paulo falou assim, sabe qual é o grande perigo? Todo mundo lê livro. Lançamento, 10 passos para ser o quê, 7 para ser a melhor mãe do mundo. Cara, o cara nunca lê a Bíblia e fala que é crente. Eu não entendo. O cara tem uma... É como se o Davi é quarterback. É como se ele tivesse o playbook e nunca estudasse o playbook. Não tem como jogar futebol americano se você não estuda o playbook, se você é um quarterback. Então é o seguinte, se você é mãe, se você é pai, você precisa entender qual é a sua identidade nesse casamento. É um casamento a 3. O número 1 do casamento não é você e não é ela, é Cristo. Então assim, o casamento hoje, cristão, ele não consegue dar certo da maneira errada. Ah, não deu certo para mim. Tentei a segunda, tentei a terceira, tentei a quarta. Cara, isso aqui tá errado. O cristianismo não tem um segundo. Então, assim, eu não estou dizendo que você não pode casar. A Bíblia fala como você pode casar a segunda vez. A Bíblia é bem... E olha que eu quero falar uma coisa. O casamento, eu casei pela segunda vez. Isso é... Gente, vai anotando os episódios, porque isso aí é perigoso, é perigoso. Porque você tem aqui, biblicamente, como você pode ter o segundo casamento. Agora, é muito importante a gente seguir o manual. O manual de que? Então, assim, eu não estou falando aqui o que eu acho, porque o que eu acho não era o que eu estou fazendo. E quando eu entendi quem eu era dentro da Bíblia, eu comecei a me colocar como eu tenho que ser como pai, como eu tenho que ser como marido, como eu tenho que ser como um cidadão. Então, assim, ainda não para esse trabalho. E um casamento só dá certo se for a 3, e a criação dos filhos também só vai dar certo se tivermos Cristo nessa educação. Porque se a gente não tiver, em primeiro lugar, a gente tem que ir contra... Gente, eu falo contra. Nossa. É ir contra o que a escola ensina. Seus filhos não estão numa escola cristã boa e verdadeira. Até na escola cristã ensina errado, João. Temos que ir contra uma sociedade, cultura, moda. A gente tem que, literalmente, nadar contra a maré. Vamos dar um exemplo, tá? Nós ensinamos os nossos filhos que eles devem casar virgem. Quando a gente fala que Vitória e Kiara têm que casar virgem, perante a sociedade, acham um absurdo, mas ainda até que engolem, ok. Quando a gente fala que o nosso filho tem que casar virgem, é uma afronta para a sociedade. Então, você pai, você mãe... é lutar constantemente contra o que é pregado e ensinado hoje em dia. Então, se nós não tivermos Cristo, e como você falou muito bem, a Bíblia como nosso manual, nosso guia de educação, né, não tem como. A gente não vai conseguir. Eu vou ter que dividir uma coisa aqui que meu pai, de repente, não vai gostar, mas ele vai entender. Tava no carro. Tô te achando muito agressivo nesse episódio. Você começou já com o pezinho balançando. Respira, não treme o olho. Tremeu o olho, respira mais um pouco. Vamos lá, isso aqui é sério, porque eu acho que tem Então vai, respira, amor. Já respirei. Não, mas seu olho tremeu muito. Só mais uma vez. Isso é importante, porque isso vai ajudar. Ai, que horror. É muito importante porque eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava no carro, eu, meu pai e o Davi atrás. E a gente pregando pro meu pai, e ele falando que não concordava com certas coisas que a Bíblia diz, mas que ele era cristão. Eu falei, pai, você não é cristão. Se você não concorda com isso, você não concorda com a Bíblia. E se você negociar uma fração... E eu falei com ele numa boa, e ele super legal. Aí eu falei assim, pai, vamos lá. Ele querendo falar que o Davi ele poderia fazer sexo antes do casamento, mas as meninas não poderiam. E eu me lembro que ele falou isso da última vez que ele veio. Dessa vez que ele veio para cá,
Ele quis entrar no debate, assim, ele lembrou. Lembra aquela vez que eu te falei que o Davi podia fazer sexo? Eu estava sendo muito machista, eu acho que as suas filhas também, nossa. Aí foi quando... ele falou que elas também poderiam? Que elas poderiam. Gente. Aí foi quando eu comecei a falar assim, pai, ainda bem que você não é o pai dos meus filhos. E até vale lembrar que meu pai me levou num prostíbulo para me perder minha virgindade. E muitas pessoas no Brasil já aconteceram isso. Então é o seguinte, é um absurdo, porque esse pensamento, ele é normatizado. Então assim, eu estou falando uma coisa, hoje em dia eu tenho um nojo de quem eu era. E é importante você ter nojo de quem você era, porque no sentido mental, porque a mentalidade de um ser humano hoje em dia, essa coisa do sexo, do poder fazer sexo, de como fazer sexo, porque aquela coisa masculina, aquela coisa do machista, né? O homem pode, a mulher não. Aí agora pode a mulher. Então assim, estamos literalmente... As mulheres agora estão sendo criadas também. Você viu, meu pai, que era um cara machista, né? ele não pode. E foi quando eu falei para ele assim, da onde você tirou isso? Como você tirou isso? Aí eu falei assim, cara, minha filha, eu quero entregar ela no altar. Então assim, a gente tem que pensar como a Bíblia pensa. Então assim, o tal do eu acho, eu penso... Esse tal do humanismo implementado, que é o paganismo, né? A gente fala do paganismo, do sincretismo, essa mistura de religião, principalmente o Brasil, essa mistura de religião. Aí você vê, eu não sei se é mais o cristianismo ou se parece as pessoas assim, uma outra religião, digamos assim, essa coisa do receber, parece que está recebendo um santo hoje em dia numa igreja. Você vê pessoas literalmente... Parece que eles estão recebendo uma entidade dentro delas, numa igreja. Elas não adoram a Deus com a racionalidade. Então é o seguinte, se você é pai e você tem um filho, e eu me lembro como se fosse ontem, nesse carro, o meu filho indignado com o meu pai, graças a Deus. Agora, eu fico imaginando, né, como começa esse sincretismo, essa mistura de coisas. Então, se você tem um filho e uma filha, e você é pai, e você... dependendo da idade do seu filho, é muito importante você orar pela esposa, se você tem um filho homem, orar pela esposa dele desde que ele é pequeno e começar a ensinar para ele como... Então, me lembro, eu levava as minhas filhas para sair num date. Você lembra que a gente fazia date? E a ideia... A gente, pelo fato de ter 3 filhos e vida corrida, a gente separava alguns dias da semana para o Vitor sair só com a Vitória para jantar. Ou só para almoçar com a Kiara. Eu saía também só com o Davi, né? E a gente ia trocando os dias de cada um. E era literalmente como é que um homem deveria tratar minha filha. E ela era pequena, e eu falava como é que ele tem que tratar, abrir a porta, o que é um homem, o que vai ser, né, o seu marido. Eu não falava, você vai ter um namorado. E hoje em dia, me dá tristeza, você vê pessoas cristãs. Eu tenho um namorado, meu filho tem um namorado. Quantos anos? 14 anos de idade, aí você vai ver o Instagram da namorada do cara, assim, é uma nudez, não dá nem vontade de olhar. Então, assim, para mim, hoje em dia, é muito importante. De repente você está falando assim, Vitor, você é radical, você é jornalista. Foi o que eu te falei, vai lá para Suruba, vai para outro podcast, sai daqui. Ou você fica aqui e aprende como você vai ser um pai, porque a gente está falando de uma coisa importante. Da maneira que você educar os seus filhos, você vai preparar ele para uma sociedade. E eu vejo a sociedade de hoje doente porque as pessoas não querem ser mais pai. Não querem ter mais filho, porque agora não querem casar. Agora virou essa coisa do AI fazer uma mulher. Estão falando de coisas que não dá nem, eu não gosto nem de ouvir. Porque a gente vê hoje em dia muitas mães desistindo, muitos pais desistindo. Isso é um grande perigo, porque educar, criar, dá trabalho, né? E existem as fases da educação, né? De 0 a 5 é a fase da disciplina, onde você está ali constantemente falando, né, para o seu bebê, falando para a criança, olha, não pode pôr o dedinho na tomada, não pode pegar essa xícara porque a mamãe está tomando café, se você pegar, vai derrubar em você, vai te queimar. É uma fase onde você cansa muito fisicamente, né? Você tem que estar ali o tempo inteiro atrás da criança. Dos 5 aos 15 entra a fase do treinamento, onde você está o quê? Ensinando o porquê dos nãos,
filhinho, eu te falei que você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, as consequências vão ser X, Y, Z. Então, você está treinando campo, ali mentalmente, que dá trabalho também, gente. A gente fica desgastada. Passou a fase que a gente se desgastou fisicamente. A gente está agora se desgastando mentalmente, que eu acho que, sinceramente, é que mais dá trabalho. Você acha que essa dá mais trabalho? Eu acho, de repente, porque eu sempre fui muito ativa fisicamente, então a fase do 0 aos 5, eu estava ok, né, de estar correndo atrás deles. Mas depois vem a fase de coaching. Que tem um pouco da liberdade. Que é a fase do quê? Dos 15 aos 18, aonde eu já disciplinei, eu já treinei, agora eu estou na arquibancada. Então, eu estou vendo lá, bom, eu já avisei Davi, Vitória, Kiara, que se eles fizerem isso, as consequências vão ser X, Y, Z. Se eles fizerem, eu como coach, eu vou deixar eles fazerem, eu vou deixar eles caírem, que para um pai e para uma mãe é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, que, né, existe uma educação onde o não existe, onde a criança não pode se frustrar, onde a criança não pode cair, e a gente sabe que isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Então, nessa fase dos 15 aos 18, a gente tem muitas vezes que deixar os nossos filhos se frustrarem, fazerem errado, para daí nós, como coaches, tirarmos eles de campo. Falar, agora senta aqui um pouquinho e vamos conversar.